E aí pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. Hoje a gente vai falar sobre o arroz. É isso aí, um dos alimentos mais produzidos e consumidos no mundo. E a gente vai tentar explicar de certa forma o porquê que o arroz está tão caro hoje em dia e trazer algumas curiosidades a respeito desse tipo de alimento, esse cereal tão importante na nossa dieta. Ora, para você ter uma noção, hoje em algumas localidades, como por exemplo o estado de Tocantins, teve um aumento de cerca de 30% no arroz. E você sabe, um prato típico brasileiro é o arroz misturado com feijão. Ou seja, o arroz ele está impregnado na nossa dieta, mas é claro que não só a nossa dieta. Principalmente de países asiáticos, como Japão, China, Vietnã, entre outros. Então o arroz ele acaba sendo bastante importante para a dieta desses países. E ora, se a nossa moeda ela está desvalorizada hoje em dia, o PIB da China crescendo no segundo trimestre, terceiro trimestre provavelmente vai crescer também, então eles acabam o quê? Importando o nosso arroz. Isso faz com que a gente tenha menos arroz para abastecimento interno. É a lei da oferta e procura. Ora, onde você acha que o empresário vai vender? Vai vender o Brasil em real ou vai vender alguém que está comprando em dólar? É claro que alguém que está comprando em dólar. Ele quer lucro no final das contas. Isso faz com que, com a lei da oferta e da procura, o preço do arroz acabe aumentando. Mas olha, a gente veio aqui para trazer também curiosidades a respeito desse arroz, não é? Então vamos lá. A primeira curiosidade está relacionada à sua produção e o seu consumo. Eu sei que você sabe que o arroz ele é muito consumido. Ele é o terceiro alimento mais produzido. São cerca de 600 milhões de toneladas ao ano produzidas. Vai perder para quem? Para o milho e para o trigo. Sendo que 80% desse consumo ocorre na Ásia. E, inclusive, esses países asiáticos eles são os maiores produtores, correspondendo a cerca de 74% das exportações mundiais. O Brasil não é o maior produtor, não está nem entre os 5 primeiros colocados no mundo em respeito dessa produção do arroz, mas é um dos maiores consumidores. A gente chega até o 5º colocado nesse consumo do arroz mundial. Para você ter uma ideia, cada brasileiro consome cerca de 40 quilos de arroz por ano. E qual o local no nosso Brasil em que a gente tem a maior produção? É o estado do Rio Grande do Sul, que vai corresponder a cerca de 44,5% da produção brasileira. O segundo estado que mais produz é o estado de Mato Grosso. A segunda curiosidade está relacionada à origem desse arroz. De onde veio esse arroz? Ora, a gente tem os principais relatos do Sudeste Asiático. Inclusive, alguns acreditam que vieram do Japão, cerca de 7.000 anos atrás. Inclusive, até o século XIX, muitos japoneses pagavam seus impostos com arroz. É isso aí, servia como uma moeda de troca. A gente tem alguns relatos também dos povos tupis presentes ali, principalmente nas regiões alagadas da Amazônia, que consumiam esse arroz, um arroz mais selvagem. Agora, o primeiro registro histórico que a gente tem veio da China, no século 13 a.C., no Vale do Rio Yangtze, onde teve o primeiro registro ali da cultura do arroz, dessa plantação de arroz. Terceira curiosidade está relacionada à sua classificação. Ora, o arroz é uma gramínea, pertencente à família Poaceae, que é a mesma da grama, é a mesma também do trigo, da aveia, da cevada, todas elas são gramíneas, pertencentes à mesma família. Existem cerca de 7 espécies de arroz, sendo que a principal é a Oryza sativa. E existe cerca de 140 mil variedades de arroz, pessoal. É isso aí, muita variedade. Agora, o que a gente tem que entender é que cada região, cada país, ele consome principalmente uma variedade. Por exemplo, o brasileiro costuma consumir mais o arroz do tipo agulhinha, que é um arroz um pouquinho mais solto. Já no Japão, por exemplo, o arroz mais consumido é da variedade Gohan, que ele é mais pastoso, né, mais grudento. Quarta curiosidade está relacionada à nutrição desse arroz. Ora, o arroz, a gente sabe, é muito rico em carboidratos,
Mas também existem alguns sais minerais importantes presentes no arroz, principalmente se o seu arroz for de origem integral. Ele vai conter fibras e alguns sais, como por exemplo o cálcio, o potássio, o fósforo, o ferro, até o magnésio. Também vai possuir algumas vitaminas, principalmente do complexo B. E claro, não posso deixar de mencionar que a combinação do arroz e feijão ela é essencial para a nossa dieta, porque essa combinação vai conter a gama de aminoácidos essenciais que a gente precisa consumir. Por exemplo, o arroz ele é rico em metionina e cisteína, que é pobre no feijão. Já o feijão ele é rico em lisina, que é pobre no arroz. Ou seja, um acaba complementando o outro e faz com que a sua dieta seja mais nutritiva. É claro que eu não podia deixar de mencionar que o arroz branco, que ele é o mais consumido, mas ele é o menos nutritivo. Então, se você for preferir por algum tipo de arroz, prefira um arroz que não seja totalmente branco, um arroz integral, ou aqueles arroz que tem o arroz negro, tem outras colorações de arroz que acabam sendo importantes também, trazendo uma gama maior de nutrientes para você. A quinta curiosidade está relacionada à cultura mundial que remete ao arroz. Por exemplo, no Vietnã, os camponeses que trabalham nos arrozais, eles acabam, quando morrem, enterrados no próprio arrozal. Inclusive, eles fazem uma festa reverenciando com a distribuição de arroz para os amigos, para os parentes próximos. Já na Tailândia, existe uma festa muito famosa que vai reverenciar o deus Konoengan. Esse deus, de acordo com a lenda, numa situação de pobreza de alimentos, ele acabou sacrificando a própria filha e transformando ela num alimento, que foi o arroz. A gente tem na Tailândia, quando a gente fala vamos comer uma refeição, significa vamos comer arroz. Entre os árabes, acredita-se que o arroz ele se deveu através de uma gota de suor do profeta Maomé. Já os japoneses acabam comendo arroz no café da manhã, no almoço, no jantar, a todo momento eles estão comendo arroz. Na China, em alguns países, em alguns povoados mais distantes, eles costumam colocar para o falecido uma tigela de arroz cozido para que ele tenha uma boa viagem para o além. Inclusive, essa curiosidade aqui eu não poderia deixar de passar. Quando você acaba jogando arroz para os noivos, isso veio da China, essa cultura veio da China. Isso quer dizer um desejo de prosperidade, boas energias para o casal. Então, essa cultura não é do Brasil não, é da China. Sexta curiosidade está relacionado a esse arroz que não precisa ser lavado. É isso aí, muita gente acaba lavando o arroz, escorre aquele líquido meio esbranquiçado, não é isso? Mas na verdade aqui não há essa necessidade. E por quê? Porque no processo em que ocorre essa descascagem do arroz, ninguém mais toca nele. Inclusive, ele é colocado mecanicamente numa embalagem. Então, na verdade, você pode até lavar o arroz, mas não há essa necessidade para a limpeza do arroz. Sétima curiosidade está relacionada à culinária relacionada ao arroz. Ora, você deve saber muito bem que o arroz está presente nos nossos alimentos, então um alimento mais de origem salgada, né? O arroz, o feijão, a carne e tudo mais. A gente também tem alguns doces que estão relacionados ao arroz e também o arroz ele é muito utilizado para alguns tipos de bebida. Por exemplo, existe água de arroz, leite de arroz, o saquê, uma bebida alcoólica que é originada da fermentação do arroz e também a gente acaba tendo até vinho de arroz, pessoal. Então, olha, nós temos uma gama de alimentos e, além disso, bebidas relacionadas ao arroz. Oitava e última característica não é algo muito positivo, não. Na verdade, a plantação de arroz ela pode contribuir para o efeito estufa. É isso aí. Cerca de 5% das emissões globais de metano vem através da plantação de arroz. E por que ocorre isso? Vamos entender. Essa plantação de arroz ela ocorre num ambiente alagado. E em todo ambiente alagado há essa liberação de metano. A gente costuma falar que é o gás do pântano. Por quê? Porque no processo de decomposição, como ele não está muito arejado, está alagado, né? Então ele não está muito arejado, ocorre a liberação, em vez do CO2, do metano. E qual o problema do metano?
O metano, ele é um gás que tem um poder de estufa cerca de 21 vezes mais do que o gás carbônico. Ou seja, eu estou contribuindo mais para o efeito estufa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades que eu trouxe para vocês. Se vocês têm mais curiosidades, escreve aqui embaixo. Se você teve alguma curiosidade que você não sabia, também escreve aqui que eu quero saber. E não esquece, dá aquele like, se inscreve no canal, que eu prometo trazer mais curiosidades a respeito dos alimentos e outros assuntos relacionados à biologia. Beleza? Conto com você, hein? Tchau, tchau.